Você pode estar arruinando o seu sono todas as noites, achando que está fazendo tudo certo. Sim, muitos dos hábitos que parecem normais, como aquele cafezinho depois do jantar, o cochilo demorado no fim da tarde ou ficar no celular até tarde, estão, na prática, sabotando seu descanso e a sua saúde. E o pior, a maioria das pessoas acredita que dormir mal faz parte do envelhecer. Mas não é verdade. Insônia constante, acordar várias vezes na madrugada, sensação de cansaço ao levantar, nada disso é normal. São sinais claros de que tem algo errado na sua rotina noturna. A boa notícia é que dá para mudar isso com atitudes simples. Hoje, eu vou te mostrar os 7 hábitos noturnos que você precisa evitar a todo custo e, mais importante ainda, vou te explicar o que fazer no lugar de cada um deles com alternativas reais, acessíveis e que funcionam de verdade. Fica comigo até o fim, porque alguns desses erros são bem inesperados. E talvez você esteja cometendo mais de um sem perceber. Hábito 1. Comer pesado ou doce demais à noite pode acabar com o seu sono. Muita gente acha que um jantar reforçado ou um docinho depois da novela são inofensivos, mas a verdade é que isso pode estar arruinando suas noites. E você talvez nem tenha se dado conta ainda. Quando a gente come muito tarde ou exagera no açúcar, o corpo precisa trabalhar demais para digerir, justo na hora em que deveria estar se preparando para descansar. Resultado, você vira de um lado para o outro na cama, sente aquele peso no estômago, queimação ou até mesmo acorda no meio da madrugada com azia. E tem mais, alimentos muito doces fazem o açúcar no sangue subir rápido. Isso dá uma falsa sensação de energia, o famoso pique, fora de hora, que atrapalha o relaxamento e te impede de adormecer com tranquilidade. Parece pouco, mas no dia seguinte você acorda cansada, irritada e com aquela sensação de que não descansou nada. Então, o que fazer? Primeiro, tente jantar no máximo até 2 ou 3 horas antes de ir para a cama. E nada de pratos pesados nesse horário. Se bater aquela vontade de comer alguma coisinha antes de dormir, escolha algo leve e que ajude o corpo a relaxar. Uma banana madura, um iogurte natural ou um chá de camomila são ótimas opções. Não precisa passar fome, só precisa respeitar o que seu corpo precisa nesse momento do dia. É curioso como pequenas atitudes fazem tanta diferença no nosso bem-estar, não é? E falando em coisas que parecem simples, mas que atrapalham muito. Vamos conversar sobre outro hábito que vem tirando o sono de muita gente sem que percebam. Gostou do conteúdo e quer apoiar o canal? Confira os links na descrição e no comentário fixado. Hábito 2. Ficar no celular, na frente da TV ou do tablet antes de dormir. Bagunça o cérebro. Muita gente se deita, apaga a luz e continua ali no celular, assistindo TV ou rolando o dedo no tablet, achando que isso ajuda a relaxar. Só que acontece o contrário. A luz que sai dessas telas, principalmente a azul, atrapalha a produção natural da melatonina, que é o hormônio que avisa ao corpo que chegou a hora de dormir. Sem ela, o cérebro continua acordado, mesmo que você já esteja deitada de olhos fechados. Além disso, o tipo de conteúdo que consumimos antes de dormir também pesa. Notícias ruins, discussões, redes sociais, tudo isso mexe com as emoções. E quando a cabeça fica agitada, o corpo não consegue descansar. Mesmo que o sono venha, ele será leve, interrompido e sem qualidade. O ideal é desligar todas as telas pelo menos 1 hora antes de deitar. Sim, isso pode parecer difícil no começo, mas vale muito a pena. Em vez disso,
Você pode ouvir uma música calma, folhear um livro leve ou simplesmente aproveitar o silêncio. É nesse momento que o corpo começa a entrar no ritmo do descanso. Você vai perceber que, com o tempo, fica mais fácil adormecer e a qualidade do sono melhora bastante. Mas não é só a luz das telas que engana o corpo. Existem outras substâncias que parecem inofensivas, mas atrapalham ainda mais do que a gente imagina. Hábito 3. Tomar café, chá preto ou uma taça de vinho à noite parece inofensivo, mas pode ser um erro grave. É comum pensar que um cafezinho depois do jantar ou uma taça de vinho para relaxar ajudam a fechar o dia bem. Só que, para quem já passou dos 60, o corpo não lida mais com essas substâncias da mesma forma de antigamente. A cafeína, por exemplo, presente no café, chás escuros, refrigerantes e até no chocolate, pode demorar horas para sair do organismo. Mesmo que você ache que já está acostumada, ela continua agindo por dentro, mantendo o cérebro em alerta e atrapalhando o sono profundo. E o álcool, que muita gente acredita que ajuda a apagar, até pode dar sonolência no começo, mas depois o efeito vira. Ele fragmenta o sono, faz acordar várias vezes durante a noite, aumenta o ronco e até dá mais vontade de ir ao banheiro. O resultado é aquele sono picado, sem descanso de verdade. O melhor a fazer é evitar essas bebidas a partir do meio da tarde. Em vez disso, aposte em alternativas mais suaves. Um copo de leite morno, chá de camomila ou erva doce, ou mesmo só um copo d'água. São escolhas que ajudam o corpo a se acalmar, sem causar agitação. E se a gente parar para pensar, o que colocamos para dentro tem um impacto direto no que sentimos por dentro. Inclusive, até as atividades físicas que fazemos ou o horário em que fazemos têm um papel muito maior do que parecem. Hábito 4. Fazer exercícios intensos à noite deixa o corpo agitado e o sono não vem. Muita gente resolveu adotar uma rotina de exercícios para melhorar a saúde, o que é ótimo. Mas quando essa atividade física mais pesada acontece perto da hora de dormir, o efeito pode ser o oposto do que se espera. O corpo fica acelerado, o coração dispara, a temperatura sobe, a adrenalina aumenta. E aí, por mais que você vá para a cama no horário certo, o sono simplesmente não aparece. Isso acontece porque o organismo entende que ainda está em ritmo de ação, não de descanso. E com a idade, esse processo de desligar leva mais tempo. Ou seja, mesmo depois do banho e de se deitar, você continua sentindo o corpo agitado, com os músculos pulsando, a mente funcionando rápido. O ideal é deixar as atividades mais pesadas, como caminhadas aceleradas, bicicleta ou musculação, para a parte da manhã ou início da tarde. Já à noite, o que realmente ajuda é algo leve e suave. Um alongamento, uma caminhada devagar, movimentos lentos de respiração ou uma prática tranquila de yoga são suficientes para sinalizar ao corpo que está na hora de relaxar. Às vezes, desacelerar é mais eficaz do que qualquer esforço físico. E falando em desacelerar, tem algo que muita gente faz sem perceber e que também bagunça completamente o ritmo do sono. Hábito 5. Dormir à tarde por muito tempo ou muito tarde atrapalha a noite inteira. O cochilo depois do almoço pode ser uma bênção, desde que seja curto e na hora certa. Quando a soneca se estende demais ou acontece no fim da tarde, o corpo entende que já descansou, e aí fica difícil pegar no sono de novo à noite. É como se o relógio interno perdesse a noção do horário. Cochilos longos
principalmente depois das 16 horas, bagunçam esse ritmo. Você pode até se sentir bem por algumas horas, mas à noite vem a consequência: demora para dormir, sono leve, acordadas no meio da madrugada e aquela sensação de cansaço no dia seguinte. Se sentir mesmo a necessidade de descansar um pouco durante o dia, tudo bem, mas limite esse descanso a no máximo 20 ou 30 minutos e sempre no começo da tarde. Isso ajuda a recuperar a energia sem prejudicar o sono da noite. E vale lembrar, nem todo cansaço precisa ser resolvido com sono. Às vezes, o que o corpo quer mesmo é uma pausa, um momento de calma, sem necessariamente dormir. Esses pequenos ajustes fazem diferença. Mas ainda tem um erro comum que muita gente comete e que interfere diretamente na qualidade do sono e, às vezes, sem nem perceber, acaba vindo de algo que parece estar ajudando. Hábito 6. Tomar remédio por conta própria ou no horário errado pode piorar o sono. Muitas pessoas, por já conhecerem bem o próprio corpo ou por hábito, acabam tomando remédio sem conversar com o médico. Às vezes, é um calmante, um diurético, um remédio que sempre funcionou. Mas o que pouca gente percebe é que alguns desses medicamentos, quando tomados à noite, podem atrapalhar e muito o sono. Por exemplo, diuréticos aumentam a vontade de urinar. Se tomados no fim do dia, fazem com que você se levante várias vezes durante a madrugada. Outros, como certos corticoides, podem dar agitação e dificultar o relaxamento. Até medicamentos para a dor, se usados de forma errada, acabam afetando o ciclo natural do sono. Por isso, é essencial seguir exatamente o que foi orientado pelo médico. E se surgir qualquer dúvida, vale a pena perguntar ao farmacêutico ou na próxima consulta. Esse remédio atrapalha o sono se eu tomar à noite? Muitas vezes, só mudar o horário da medicação já melhora bastante a qualidade do descanso. Cuidar da saúde é também prestar atenção nesses detalhes que parecem pequenos. E falando em detalhes que fazem toda a diferença, tem algo que muita gente carrega para a cama e que pode ser o maior vilão de todos quando o assunto é dormir bem. Hábito 7. Levar preocupações para a cama transforma o quarto num lugar de tensão. Quando a cabeça não para, o sono não vem. Ficar deitada pensando em contas, problemas de saúde, preocupações com a família ou lembranças difíceis só deixa o corpo mais tenso. E aí, mesmo com sono, o cérebro continua trabalhando, remoendo tudo. Isso não só atrapalha o adormecer, como também cria uma associação ruim com o quarto, que deveria ser um espaço de paz e descanso, não de preocupação. Muita gente tenta resolver a vida enquanto está deitada, mas esse não é o momento. À noite, a mente precisa se acalmar, não acelerar. Levar esse peso todo para a cama é como tentar dormir com a luz acesa por dentro. Uma solução simples é criar um ritual de desligamento. Antes de se deitar, escreva num caderno o que está te incomodando ou o que precisa ser resolvido no dia seguinte. Isso ajuda a esvaziar a mente. E depois, escolha uma forma de relaxar que funcione para você. Uma respiração lenta e profunda, uma oração silenciosa, um momento de gratidão. Cada pessoa tem seu jeito, mas o importante é não deixar que a preocupação roube o descanso que você merece. Dormir bem não é luxo, é necessidade. E agora que você já sabe quais hábitos evitar, o próximo passo é olhar com carinho para sua rotina noturna e fazer os ajustes que vão devolver a leveza das suas noites. Agora que você já sabe quais são os 7 hábitos que estão roubando o seu sono e o que fazer no lugar deles, me diz, qual deles você mais se identificou? Qual desses você vai mudar ainda hoje?
A verdade é que não existe idade para melhorar a qualidade do seu sono, da sua saúde e do seu bem-estar. São as pequenas escolhas do dia a dia que fazem toda a diferença. Então, se você quer dormir melhor, acordar mais disposta e viver com mais leveza, comece aplicando pelo menos uma dessas mudanças hoje mesmo. E me conta aqui nos comentários, qual desses hábitos você vai abandonar primeiro? Eu leio todos e quero saber como está sendo essa mudança para você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta agora mesmo. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo vale a pena. Compartilhe com alguém da sua família ou com uma amiga que também precisa dormir melhor. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque aqui a gente fala de saúde de verdade, com clareza, respeito e sem enrolação. Você merece noites tranquilas e dias mais leves. A mudança começa agora. E eu tô aqui para te acompanhar. Confira os links na descrição. São e-books e produtos recomendados, vendidos por plataformas seguras como o Amazon e Hotmart. Ao comprar por lá, você apoia o canal e nos ajuda a continuar levando informação de qualidade para você.